Algumas muçulmanas revertidas, assim como eu, acabam adotando um nome árabe após a conversão. Entretanto, eu queria deixar claro que isso não é obrigatório na maioria dos casos. Muitos persas e bizantinos abraçaram o Islã na época do profeta, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, e eles permaneceram com o mesmo nome. Quando um nome tem um significado feio, como desobediente, rebelde, orgulhosa, então é melhor mudar. A filha de Omar se chamava Ásia, que significa em árabe desobediente. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam mudou o nome dela para Jamila, que significa bonita. Mas de qualquer forma, caso o significado do seu nome seja ruim, é recomendável que você utilize outro nome com um significado bom. Entretanto, não é obrigatório, conforme a opinião dos sábios. A mudança do nome só será obrigatória caso implique em algo que atribua adoração a outro que não seja Alá. Por exemplo, Maria de Jesus, José, servo do Messias, Cristina, cristiana. Então, os nomes mais escolhidos, nestes casos para substituir, são os nomes das esposas do profeta, como Aisha, Khadija, Zainab, e tem também o nome da sua filha Fátima e o nome de Maryam, que é a mãe do profeta Jesus, que foi a mãe do profeta Jesus. Talvez você se pergunte, por que os muçulmanos, mesmo os nascidos no Ocidente, utilizam tantas expressões em árabe enquanto eles falam? Bom, nós temos que levar em consideração que o Islã foi preservado por mais de 1400 anos. Qual outro livro sagrado de qualquer outra religião foi preservado em sua língua original como o Alcorão? Como foi possível que nós recebêssemos o Islã hoje da mesma forma que os companheiros que conviveram com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, receberam? Nos chegou a descrição exata de como ele orava, de como ele suplicava, de como ele jejuava. Nos chegou as palavras dos seus sermões. Tudo isso, alhamdulillah, louvado seja Allah, porque Allah guiou os muçulmanos a preservarem a língua original da revelação. Devido ao nosso esforço de aprendermos o Alcorão em sua língua original, é que temos este privilégio. Qual cristão fala hebraico, aramaico? Se bem que o Novo Testamento foi escrito em grego, né, irmãs? Apesar dessa não ser a língua do profeta Jesus, que a paz esteja com ele. Imagine que se fossem queimadas todas as Bíblias do mundo e todos os Alcorões do mundo, era capaz o cristianismo acabar, porque restaria na lembrança deles, acerca dos livros dele, muito pouco, né? Poderia até haver mistura do que estava realmente na escritura ou não, porque é tradução em cima de tradução. Mas o Islã não. Bastaria trazer um Hafiz, um sábio que memorizou todo o Alcorão, e existem milhares deles no mundo todo, muçulmanos e muçulmanas de diversas nacionalidades que recitam o Alcorão desde a Sura Fatiha até a Sura Nas de cor e salteado. Subhanallah, isso é promessa de Allah, promessa revelada há mais de 1400 anos, como Allah disse no Alcorão. Nós revelamos a mensagem e somos o seu preservador. Por isso, irmãs, ainda que com dificuldade, você deve se esforçar para aprender as expressões islâmicas. Esforce-se para aprender a recitar o Alcorão em sua língua original e a fazer as súplicas como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia. Este é um zelo da sua parte com a religião, essa religião que é universal, que não faz acepção de pessoas, mas que se mantém intacta e incorruptível pela graça de Allah. Como muçulmana, você deve saber as fontes da religião islâmica, e estas são o Alcorão e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Alcorão é a revelação de Allah para a humanidade, a qual foi trazida ao profeta Muhammad através do anjo Gabriel, que a paz esteja com ele. É a maior autoridade legislativa do Islã. Já a Sunna, que é a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, são diversos relatos dos companheiros do profeta sobre os seus ditos, sobre as suas histórias, sobre o seu modo de vida. A Sunna não é como o Alcorão, mas ela não deve ser ignorada. Em uma outra oportunidade, vocês irão aprender sobre a ciência do Hadith, que são os ditos do profeta, e como eles foram coletados, como foram conferidas as suas autenticidades. E todos os hadiths narrados por Bukhari e Muslim são autênticos, pois estes dois narradores não usaram nenhum hadith débil em credibilidade. Então, sempre que você lê um hadith desses dois nomes, Bukhari e Muslim,
você vai ter a certeza que eles são autênticos, que você pode confiar no que está escrito neles. A partir do módulo 1, toda citação, seja do Alcorão ou da Suna, ela será apontada e você deverá escrever no seu caderno, enquanto você ouve a aula, onde ela está escrita. E você vai entender o porquê. O Islã não é como as outras religiões que a pessoa fala o que ela quer. Por exemplo, há pessoas que interpretam o livro de Apocalipse, outras que interpretam a Bíblia quanto à história de Lúcifer, dizendo diversas coisas sem comprovação. Outras que abrem um trecho da Bíblia e interpretam aquele trecho do jeito que elas querem, utilizando até o dicionário em português para expressar o significado de uma passagem, sendo que o português não é a língua original da revelação. No Islã não é assim, irmãs, e precisamos desde agora aprender este ponto para termos bastante cuidado com ele. Tudo no Islã precisa de comprovação, porque nós não temos autorização para obedecer ninguém além de Alá e do seu mensageiro. Um dos erros do povo do livro, conforme apontado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é que seus líderes proibiam o que Alá havia feito lícito e liberavam o que Alá havia proibido. E os seguidores seguiam essas pessoas. E nós não podemos fazer como eles. Quando alguém fala que algo é obrigatório ou proibido, precisa ser com base no Alcorão e na Suna. Do contrário, você não deve seguir o que essa pessoa falou. É nosso papel como muçulmanos buscar o conhecimento a respeito das nossas obrigações religiosas. Você poderá fazer a consulta com os líderes religiosos, que são os sheikhs, que são pessoas que possuem conhecimento de jurisprudência islâmica, ou pessoas de conhecimento que você conheça. Há também os sites que emitem fatos, perguntas e respostas, como o Islam que em parceria com o Instituto Islâmico aqui de São Paulo, já tem algumas fátuas traduzidas para o português. Durante as nossas aulas, então, irmãs, anotem as fontes, assim como quando você for passar a informação para outra irmã, você saberá de onde que ela vem. Atribuir algum dito ao Alcorão ou ao profeta Muhammad é um pecado muito grave. A tradução do Alcorão não é considerada como Alcorão, e sim como tafsir, que seria a explicação dos significados do Alcorão. Agora que você está começando, mas tanto quanto possível, se esforce para recitar o Alcorão em árabe e ler a sua explicação, pois o idioma árabe é muito rico em comparação com o português, de maneira que a tradução jamais poderá expressar o real significado da revelação original. Quando você aprender árabe, inshallah, você verá como que uma única palavra pode mudar todo o contexto. Somente para a palavra luz, existem 3 tipos de palavras árabes, cada uma delas com um contexto diferente. Então, procurem por vídeo com aulas do idioma árabe no YouTube para aprender o alfabeto e a pronúncia de cada letra árabe. E quem quiser uma indicação, me informe para eu passar o link, inshallah. Para concluir, eu gostaria de rogar a Allah que recompense todas vocês por buscar o conhecimento. O Islã é uma religião que incentiva a busca pelo conhecimento, que traz algum benefício, seja nessa vida ou na outra. Lembre-se, irmãs, que todo o Alcorão foi revelado ao longo de 23 anos. Então, não se pressione para você aprender tudo de uma vez, mas atente-se em praticar o pouco que você sabe. Aprenda cada lição de cada vez, uma lição de cada vez, e logo que você aprendê-la, coloque-a em prática. Assim, a sua balança de boas ações ficará cheia. Vivemos numa época que o Islã é constantemente atacado pela mídia. Não defenda o Islã com a sua língua, defenda com as suas atitudes e saiba que um bom comportamento vale mais que 1000 palavras. Se você enfrentar dificuldades, seja forte e saiba que a prostração é a posição em que o servo se encontra mais próximo de Alá. E lembre-se das palavras de Alá que disse no Alcorão: com a dificuldade está a facilidade. Todos os muçulmanos são irmãos uns dos outros, então não se apegue às divergências de opinião que possa surgir entre você e uma irmã muçulmana, pois o vínculo que nos une é muito maior que qualquer diferença. Este vínculo é o La ilaha illallah, que é o testemunho de que não há divindade além de Alá, e o nosso compromisso em adorar somente Alá e nos submetermos somente a Ele. Aguardarei vocês no módulo 1, inshallah, que Alá aceite o nosso esforço, nos guie à melhor conduta e ao melhor caráter, e perdoe todos os nossos pecados. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.